Noite mágica no Rio de Janeiro. Goiás vira contra o Botafogo com 2 gols do Pedro Raul, ainda na segunda etapa. Duas apostas ali do Jair Ventura no segundo tempo. Né? O Goiás perdendo o jogo, jogando muito bem ainda, merecendo já o seu gol de empate desde o primeiro tempo. Enfim, um duelo muito inteligente, enfim, por parte da equipe esmeraldina fora de casa. No vídeo de hoje quero falar sobre esse resultado esmeraldino que acabou pegando a gente um pouco de surpresa, 2 gols muito próximos um do outro, mesmo assim pelo futebol que vinha sendo praticado desde a primeira etapa, enfim, a postura do time esmeraldino, a volta do Vinícius ainda na infelicidade do Mateuzinho e chegando muito bem, né, ajudando o time esmeraldino nessa vitória mágica realmente muito importante no Rio de Janeiro. Goiás salta da 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, né, finalizando a rodada, para a 12ª posição com 12 pontos, a mesma pontuação do nono colocado, né? Não dá nem para mensurar o tamanho dessa vitória nesse começo de Campeonato Brasileiro, onde todas as equipes estão tão juntas, tão coladas e mais do que isso, né? Que bom futebol, que time organizado que vem fazendo o Goiás aí com o Jair Ventura. Quero comentar com vocês no nosso vídeo de hoje o que foi, né, esse Botafogo 1 X2 Goiás, duelo lá no Engenhão. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as nossas notificações, conferir os outros vídeos aqui também no YouTube do Goiás News. A gente grava aqui pelo menos 2 conteúdos todos os dias para o YouTube, fechado? Quero começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente, né, sobre o que foi esse Botafogo e Goiás. Desde o início já foi uma postura diferente se a gente analisar, por exemplo, contra a equipe do Red Bull Bragantino. Quando no comecinho o Goiás parecia que não estava se encontrando, não sabia se defendia, se contra-atacava, se ia para o ataque todo de uma vez e deixou o Bragantino com várias oportunidades de gol lá na Copa do Brasil. Mas agora nesse jogo, novamente fora de casa, uma postura bem mais inteligente e centrada da equipe do Jair Ventura. O time defendeu bem, mas quando tinha a bola conseguia sair com mais jogadores nessa transição ofensiva. Então gostei demais da postura do time do Jair Ventura, mesmo empatando, quando estava perdendo, até mesmo ganhando, né, porque ficou sem alternativa depois que já estava ganhando no banco de reservas. Enfim, quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. O Goiás que logo no comecinho ali acabou tendo uma outra chance para marcar inclusive o seu gol. O Botafogo tinha principalmente os seus lances de perigo naquelas bolas invertidas. Eu acho que é uma coisa que o Jair Ventura também deve tentar trabalhar um pouquinho melhor nesse esquema defensivo do Goiás. Quando a bola está de um lado do campo e o jogador faz o lançamento buscando outro ponta ou até mesmo um lateral, o Goiás acaba sofrendo muito com isso. Hoje mesmo o Hugo, né, jovem jogador bom de bola esse do Botafogo, ele acabou tendo algumas chances pelo lado esquerdo em cima do Maguinho, que vinha fazendo uma boa partida, mas parece que não cobriu tão bem assim, né? Enfim, parece que o time, quando a bola sai de um lado para o outro, vem ficando mais desatento, precisa corrigir essa postura também. O Dada Belmonte nesse jogo de hoje aí sim foi 100% um lateral, né? O Dada Belmonte saiu daquela função como um ala ofensivo e passou a ser realmente um lateral esquerdo na posição ali, principalmente depois que entrou o Vinícius. No meio de campo também teve outras 2 alterações de posicionamento. O Matheus Salles, que vinha caindo mais pelo lado esquerdo do campo, foi assim contra o Santos, foi assim também contra a equipe do Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Hoje, né, contra o Botafogo, ele jogou mais como um volante pelo lado direito do campo. Gostei também dessa atuação do Caio, do Matheus Salles, né? Confundindo o nome dos volantes aqui tudo. E o Caio Vinícius também jogou bem. Apesar daquelas faltas, o Goiás tem que corrigir um pouquinho isso também. Não precisa ficar tocando tanto a bola assim no meio de campo. Tem muita dificuldade, né? O Goiás, para sair da defesa para o ataque, não costuma utilizar muito os seus meios de campo, principalmente os 2 volantes. Então, quando o Caio Vinícius pega aquela bola em uma situação um pouquinho mais complicada, ele costuma se enrolar e acabar cedendo contra-ataque. Então, acho que nessas questões de posicionamentos, enfim, acho que deve ser uma correção importante dentro do elenco do Jair Ventura para a continuidade da Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás que ainda assim teve algumas chances de perigo ainda no primeiro tempo. O próprio chute do Dada Belmonte, após um escanteio, ele conseguiu finalizar. É bem verdade que o Gatito Fernandes já estava na bola, mas foi uma boa finalização, pegando de surpresa a defesa adversária. Além disso, o Maguinho, né, outra boa partida do Maguinho, já vinha comentando com vocês, apesar da lesão do Diego, o Maguinho conseguiu suprir bem já na Copa do Brasil e hoje novamente mais uma partida boa, interessante dele. Inclusive no primeiro tempo teve aquela finalização onde acabou puxando para a perna esquerda, uma boa disputa, um bom passe também do Elvis, quase que o Goiás fez o seu gol por ali, né? Então parecia que o Goiás estava caminhando para tentar fazer um gol. O Botafogo levou um outro perigo já na bola parada, na bola aérea, melhor dizendo, né? Uma cabeçada ali do Luiz Oyama. O Sidmark acabou escorregando, tem que ver também essas questões aí que os zagueiros do Goiás vêm escorregando em alguns lances nessas partidas do Campeonato Brasileiro, tem que dar uma corrigida também nessa questão, enfim, para não tomar tantos gols bestas, né, como acabou acontecendo
nessa partida contra o Botafogo. O Goiás praticamente assim não levou tanto perigo, até mesmo em relação aos comentaristas ali do Premier. Que outra coisa que eu quero fazer uma ressalva é como são ruins, né? Tipo assim, os caras entendem de futebol, você pode ver que os comentários que eles fazem, enfim, são baseados em treinamento, notícia, informação, mas os caras não conseguem reconhecer o mérito do outro time, que no caso na teoria é menor, né? Se o Botafogo tá levando pressão, não é porque o Goiás atacou, enfim, o Jair Ventura tirou uma carta da manga, não, é porque o Botafogo recuou e que tá mal, e isso foi em todos os jogos, né? Eu já comentei com vocês isso, se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras também nas Serrinhas. Tipo assim, uma percepção marginalizada dos outros clubes que estão fora, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. E assim, parece que é uma coisa assim generalizada, né? Globo, ESPN, enfim, os caras entendem disso, já foi em outros clubes, próprio Grafite mesmo, né? O cara já jogou no Goiás, em tantos clubes aqui no futebol brasileiro, e não consegue dessa percepção, que para ele sempre o time da casa que tá ruim, enfim, jogou melhor, enfim, acho uma bobeira de um tamanho, sabe? Que realmente é triste, sabe? Você tem que assistir os jogos do Goiás na Globo, enfim, porque é a única alternativa, né? Não é como um Atlético Paranaense que conseguiu se organizar bem e hoje, obviamente, né, transmite os seus jogos dentro de casa, dentro de um pay-per-view, mas não precisa se submeter a tanto, né? Ficar se rebaixando nesse nível de ter essas exibições da Rede Globo, enfim, muito tendencioso, terrível, né? Os caras são bons profissionais, gosto da narração ali do Júlio Oliveira, dos comentários também, mas quando envolve ali, principalmente o time da gente, que a gente começa a perceber essas pequenas coisinhas, enfim, é muito indignador, né? Só queria falar um pouco sobre isso também. No geral, análise, né, dos entendedores do futebol, né, que o Botafogo jogou mais no primeiro tempo. Não vi assim, vi uma partida equilibrada, Botafogo um pouco mais inteligente na sua troca de bola, né, eu até havia comentado com vocês. É um time bem treinado pelo Luiz Castro, principalmente no meio de campo, eles têm uma movimentação muito grande. O próprio Matheus Fernandes, Lucas Fernandes, acabei esquecendo o primeiro nome dele aqui, jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo, conseguiu distribuir bem as jogadas pelo lado do campo, mas longe de ser assim uma suprema dominância para cima do Goiás. O Goiás não mereceu perder de forma alguma nem o jogo, muito menos o primeiro tempo, né? Para a segunda etapa ficou aquele gostinho, né? Putz, o Goiás poderia estar pelo menos empatando esse jogo, né? Não era um jogo para perder na primeira etapa. Acabou levando aquele gol besta, no caso do zagueiro Vitor Cuesta, que acaba sendo o segundo do Goiás de escanteio nesse campeonato brasileiro, né? Havia sofrido um assim também contra a equipe do Palmeiras. Tem que consertar essa questão também, né? O Goiás marcando ali por zona, uma cabeçada bem distante, mas que pegou praticamente todo mundo de surpresa. Foi muito bem na bola, o Cuesta cabeceou ali com maestria, né? Mas na minha opinião dava pro Tadeu, não sei, ter ficado um pouquinho mais atento naquela bola. Ela veio meio alta também, não deu para ele jogar para escanteio. Enfim, um gol muito besta do Goiás finalizando a primeira etapa, onde é o pior, né? Ou você levar o gol logo no comecinho do primeiro tempo, com 5, 10 minutos, acaba desorganizando um pouquinho a casa, e próximo do intervalo, né, quando o treinador já tem ali o que falar, enfim, para vir com estratégia para vencer o jogo na segunda etapa, aí sim é um pouquinho até mesmo mais dolorido. Para o segundo tempo, o Jair Ventura ele percebeu bem o jogo, realmente eu venho gostando da escalação do Jair Ventura por conta disso, ele não está sendo tão teimoso como outros técnicos foram no Goiás, né? Vê que o cara tá mais ou menos ruim e já tira, não fica ali testando, vamos esperar 10, 15 minutos. Ele fazia isso um pouco com o Pedro Raul, quando o Nicolas ia entrar, mas era muito por conta também da questão física, né? Até mesmo por falar em questão física, surpreendeu bastante a volta do Vinícius. Infelizmente o Mateuzinho machucou, ainda lá com 7 minutos, né, apenas de jogo, que zica pro Goiás em relação aos seus jogadores, né? Muitos deles saindo com contusão. O Vinícius entrou e aparentemente ele só podia atuar no máximo 45 minutos. Foi o que foi dito, inclusive, na coletiva de imprensa, que ele poderia atuar isso no máximo, né? 45 minutos em campo, mas acabou entrando logo com praticamente 8 minutos e finalizou a partida sem sentir nenhuma dor. Enfim, realmente grandes méritos para o Vinícius. Foi uma aposta importante do Jair Ventura para a segunda etapa. Ele tirou também o Elvis, que vinha até fazendo um jogo razoável para bom, não estava mal no jogo, mas já tinha um cartão amarelo. Esse estilo de jogo do Goiás com meio de campos lentos, é certeza que a cada 5 jogos o Goiás vai ter um volante suspenso, né, com 3 cartões amarelos. Isso é certeza, pode colocar o Jair Ventura pelo menos mais um outro volante, contar com o Auremir, sempre ali o Henrique Loureiro, porque é um jogo muito ofensivo que o Goiás acaba propondo nos contra-ataques, e para voltar o time é muito lento, né, principalmente o meio de campo. Então, tirando o Elvis, né, que já estava amarelado, colocou o Apodi para ser mais aquela função como um meia-direita, e também retirando o Caio Vinícius, que estava amarelado também. Na situação dele, entrou o Felipe Bastos, que fez uma boa partida, né? Mais um surpreendente do Felipe Bastos com a camisa do Goiás, conseguiu dar um pouco mais de garra, um pouco mais de vontade naquele meio de campo esmeraldino. O Goiás que já voltou com uma postura um pouquinho mais ofensiva,
mas meio desorganizada. Parecia que aquela defesa, né, do Botafogo, aquela primeira linha de marcação, não seria quebrada tão facilmente. Foi tentando aos poucos, o Vinícius uma ou outra jogada de maior velocidade, né? O Goiás, quando também perdia a bola, errava um outro passe, o Botafogo era muito rápido nessa transição de contra-ataque, então o jogo ficou mais ou menos assim. Ou o Goiás iria tentar um outro lance ali numa bola parada, ou até mesmo em uma jogada rápida com o Vinícius para encontrar uma referência da grande área e empatar o jogo, tentar uma virada, ou o Botafogo ia acabar matando o jogo no contra-ataque, né? O Goiás ainda que logo no comecinho, mais ou menos ali com 10 minutos, né? Aquela bola na trave do Dadá Belmonte, belo passe do Maguinho, uma bela jogada para ele, que acabou encontrando o Dadá Belmonte em velocidade, conseguiu ganhar da marcação ainda do Douglas Borges, né? Mas acabou batendo bem, foi na trave ainda, realmente é uma infelicidade muito grande. O Goiás que estava um pouco zicado nesse jogo, não merecia perder, como eu volto a dizer aqui novamente, né? E começou a segunda etapa já criando algumas oportunidades, e dessas vezes ainda um pouco mais claras em relação ao gol defendido pelo Gatito Fernandes. O Goiás que logo com 25 minutos também acabou saindo o Apodi, após uma grande arrancada que ele iria ali até conseguir sair em boa condição, mas acabou sentindo novamente uma lesão. Vamos torcer para que não seja algo muito grave, pelo que eu vi ele, acho que pelo menos um mês, viu? Realmente não parece uma coisa tão leve pelo lado do Apodi. E o Mateuzinho não parece algo tão grave não, no máximo ali uma semana, 10 dias já deve ficar à disposição para o técnico esmeraldino. O Goiás que também investiu ali com o Pedro Raul, acabei não anotando, né, de qual lugar que saiu, acho que foi o Dadá Belmonte, né? O Dadá Belmonte acabou saindo para a entrada do Pedro Raul e ficou com aquelas duas referências. O Nicolas estava muito isoladão, não recebia muitas bolas em boas condições, só para disputar na bola aérea, enfim, ou uma outra jogada de maior força física mesmo, mas com a chegada do Pedro Raul, logo na sua primeira bola, conseguiu virar ali, o Gatito Fernandes também apareceu muito bem, fechando o ângulo, acabou mandando para fora. Então ficou aquela expectativa, né? Parecia que o Goiás, hora ou outra, poderia marcar o seu gol, e não foi diferente daquilo, né? Logo ali com os 29 minutos, após boa jogada em velocidade do Vinícius pelo lado esquerdo do campo, fazendo aquela sua jogada clássica, né? Vai cortando um pouco para dentro, enfim, ele ainda foi um pouco mais inteligente nessa, já que estava um pouquinho mais cansado, deu a bola para o Felipe Bastos, que de 3 dedos, né, um belíssimo lançamento para o Pedro Raul, que é a especialidade dele, né? Tanto o Pedro Raul quanto o Nicolas, eles cabeceiam muito bem. O Pedro Raul acho que tem até um pouquinho mais desse fundamento, belo cabeceio ali para fazer o gol de empate da equipe esmeraldina, então já ficou aquele gostinho de ufa, né? Pelo menos o alívio. A derrota, que seria, eu acho, bem injusta pelo lado do Goiás, pelo que criou, pelo menos já estava ali com um empate que tirava o time esmeraldino da zona de rebaixamento. O Botafogo chegou a pressionar uma vez ou outra ali, mas já um pouco mais desorganizado do que no primeiro tempo. O Goiás, quando empatou o jogo, ainda ficou bastante ofensivo, porque o Jair Ventura já tinha feito as 5 alterações nas 5 paradas, né? Ou seja, não poderia fazer mais nenhum tipo de mudança no time esmeraldino, então ficou muito ofensivo, com os dois atacantes, tanto o Nicolas quanto o Pedro Raul. Na ponta direita, o jovem Pedrinho, que até entrou bem, né, disputando uma outra jogada, enfim, gostei da atuação dele ali. E no meio de campo parecia que já estavam muito esgotados, né? Tanto o Matheus Salles, ótima partida dele também. Felipe Bastos, querendo ou não, é um cara um pouco mais lentão, então ficou tanto o time um pouco ofensivo, quanto na questão defensiva, mais vulnerável do que no primeiro tempo. E não demorou muito para isso dar certo, né? Que bom que não teve essa outra alteração. O Vinícius acabou continuando no jogo, acho que quase certeza, ou ele ou o Nicolas, né? Que já estava sentindo, desde ali quando o Goiás fez o gol com 35 minutos, já estava praticamente levando o jogo na garra mesmo, né? E ainda o Vinícius, que com certeza seria o cara a ser preservado, enfim, acho que entraria ali ou Danilo Barcelos ou um próprio Auremir para dar mais uma força no meio de campo. Que bom que não, né? Que bom que ele ainda continuou na equipe esmeraldina e acabou encontrando aquele belo passe para o Pedro Raul em um contra-ataque, né? Tava a cara do jogo do Goiás essa partida lá no Engenhão. A partir do momento que o Botafogo levou o gol, a torcida já começou assim, sentir um pouco do peso, né? Tanto em relação da fase do time, que vem ali de dois jogos sem vencer, mas principalmente pelo que foi a partida. Parecia que o Botafogo estava controlando bem o duelo, o Patrick de Paula, melhor dizendo, também entrou no jogo, a torcida já pegando no pé, então o Goiás aproveitou dessa fragilidade, de um bom momento também para virar a partida, após aquele bom passe ali do Vinícius, né, o Pedro Raul marcando o gol, realmente em poucos minutos o Goiás construindo essa sua virada fundamental lá no Rio de Janeiro, né, menos aí de 9 minutos, os 2 gols da equipe esmeraldina, aí sim, né, finalizando essa vitória do Goiás, não chegou a sofrer, foi até inteligente ali nos minutos finais, o Vinícius também, que cara nova que deu ao time esmeraldino, né? Tem muita mais qualidade do que o Dadá Belmonte, do que o Apodi, nem se compara os dois jogadores, né? Com nenhum. O Vinícius, realmente, a qualidade dele é impecável, é difícil ele errar uma jogada, um passe, e ainda, olha, né, que ele está acabando de voltar
após 2 meses parado, até mesmo o time que ele jogou no primeiro semestre é um pouco mais modificado do que em relação a esse que o Goiás tem dentro de campo. Eu acho que é uma esperança muito boa do time esmeraldino para essa sequência do ano, né? Com essa vitória, como eu falei, é surpreendente, porque né, tá perdendo o jogo até ali os quase 30 do segundo tempo, a gente já imagina como um empate, um resultado excelente, quanto mais uma vitória jogando fora de casa. Goiás que vem de 2 vitórias consecutivas longe de Goiânia, algo que não havia não acontecido ainda, né, até aqui nesse momento em junho de 2022, e vai para mais um outro compromisso importante agora contra a equipe do Fortaleza, mas dessa vez um pouco mais tranquilo, tá bom? Eu acho que no saldo geral, se a gente falar assim, o Goiás vai voltar com 2 pontos para Goiânia após esses 2 jogos. Eu fecharia na hora, né? Com 3 pontos, então, nem se fala. Então já vai mais tranquilo agora lá para Fortaleza. Goiás tentando pelo menos pontuar mais uma vez. Pode ter uma sequência muito positiva e já fazer aquela gordurinha. É importante isso, né? Ficar ali 2, 3, 4 pontos da zona de rebaixamento. Dá mais tranquilidade para os jogadores trabalharem, enfim, até mesmo executar as suas jogadas com menor pressão. Enfim, acho que é um bom momento da equipe esmeraldina. Jair Ventura aqui, como eu disse, também conseguiu organizar muito bem esse time do Goiás, que é muito difícil. Hoje mesmo, até havia comentado com vocês aqui, para o Goiás sofrer mais de 2 gols na partida, vencendo uma coisa assim quase que impossível, né? Como é bem formado essa defesa do Goiás, e hoje sofrendo bem menos. O Tadeu só fez uma defesa, né? Que foi aquela após o chute do Vitor Sá, belíssima defesa também do goleiro Tadeu, mas sofrendo muito menos, atacando com melhor qualidade, maior quantidade também, mostra também que o time do Jair Ventura não é retranqueiro como muita gente fala, né? Como muita gente da imprensa ali, principalmente de São Paulo, fica falando, né, depois das passagens dele no Santos, no Corinthians, enfim, não é um jogador assim, não é um técnico assim, né? Ele faz diversas funções durante o time, né? Faz mudanças, enfim, para buscar inclusive a vitória. Hoje não foi diferente, um resultado assim fundamental para o Goiás na sua luta pela permanência, tá bom? Não adianta iludir, o time do Goiás realmente não é o melhor, enfim, tá longe, igual eu falei pra vocês, em relação ao orçamento mesmo, está entre os 4 piores, né? Então, obviamente, a primeira luta quando volta da Série A para a Série B é escapar do rebaixamento, fazer os 45 pontos. Normal também, compreenderia se fosse uma derrota hoje, por exemplo, o Goiás começou o Campeonato Brasileiro com jogos muito difíceis, já pelo menos já superou ali, por exemplo, outros clubes complicados dentro de casa, o próprio Atlético Mineiro, o Palmeiras, sempre pontuando, já visitou o Flamengo, então assim, foi um começo difícil de campeonato e agora, né, após 9 partidas, o Goiás somando 12 pontos. Eu acho que assim, nem dos mais otimistas torcedores, quando o Goiás estreou lá no Campeonato Brasileiro diante de Coritiba, imaginava uma pontuação tão boa quanto essa, né? E mais uma vez, batendo no seu freguês, né, de longa data aí que é o Botafogo. Como é bom enfrentar esse Botafogo, né? Vamos aproveitar enquanto ainda eles não viraram aquela SAF maluca ainda de investir muito dinheiro. Acho que tá bem possível de tentar ganhar deles ainda no segundo turno, né? O Goiás que venceu pela segunda vez consecutiva o Botafogo no Engenhão, já tinha feito 2-0 na Série B do ano passado, volta a repetir o feito agora nesse ano de 2021, né? 2022, perdão. Já havia vencido, por exemplo, de 4-1 em 2009, 3-0 em 2007, enfim, realmente bons encontros entre Goiás e Botafogo no Engenhão. Agora que o Goiás, jogando lá no Rio de Janeiro, só tem uma derrota a menos do que o Botafogo, né? Incrível, realmente, o aproveitamento do Verdão, mesmo jogando contra o Botafogo fora de casa. Enfim, uma vitória excelente, realmente satisfeito demais, tanto pela atuação da equipe esmeraldina, vem jogando muito bem, os dois volantes entendendo bem o jogo, tanto o Caio Vinícius, o Henrique, o Matheus Salles, melhor dizendo. Enfim, acho que o time vem se encaixando muito bem, o trio de zagas vem fazendo atuações consistentes. Tem a opção ainda do Sidney na zaga esmeraldina, que acho que pode ser uma solução a ser adotada nos próximos jogos também. Enfim, muito boa vitória, estou bem satisfeito também com esse resultado do Verdão e principalmente sobre o empenho, né? Jogando bem, a gente tem uma perspectiva de melhoras para a sequência do ano. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários, o que você achou sobre esse jogo, né, contra a equipe do Botafogo, os comentaristas também desse duelo, não sei se já começaram a perceber isso também nas transmissões, enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também, como é bom, né, voltar a vencer as equipes tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, daquele gostinho do grande Goiás, tomara que a gente volte a ter isso nos próximos anos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Não esquece de comentar aqui sua opinião também, sua análise, né? Não é só eu que falo, enfim, do que foi esse Botafogo 1, 2 Goiás pela 9ª rodada do Brasileirão. Valeu, galera.